A história de Salomão é uma das mais impressionantes e também uma das mais tristes de toda a Bíblia. Poucos homens começaram com tanto favor, tanta promessa e tanta glória. Poucos receberam de Deus dons tão elevados. E, ao mesmo tempo, poucos terminaram deixando um alerta tão forte para as gerações futuras. Salomão foi o rei da sabedoria, da riqueza, da paz e da grandeza. Mas também se tornou o rei do desvio, da acomodação espiritual e das escolhas que lentamente corroeram seu coração. Antes mesmo de nascer, sua história já estava cercada por dor, escândalo e redenção. Ele era filho de Davi e Batseba, uma união que veio depois de um dos episódios mais sombrios da vida do rei Davi. O adultério, a tentativa de encobrir o pecado e a morte de Urias lançaram uma sombra pesada sobre aquela casa. O primeiro filho daquela relação morreu, e o juízo de Deus se manifestou de maneira dolorosa. Mas a misericórdia divina não cessou ali. Em meio ao arrependimento e à restauração, nasceu Salomão. Sua chegada ao mundo foi como um sinal de que Deus ainda podia trazer esperança depois da ruína, beleza depois da vergonha, futuro depois do colapso moral. Mesmo assim, nada indicava que ele seria o escolhido para governar Israel. Davi tinha outros filhos, alguns mais velhos, outros mais fortes aos olhos humanos, outros mais próximos da linha natural de sucessão. Mas a história da Bíblia mostra repetidas vezes que Deus não se prende à lógica humana quando decide levantar alguém. Os filhos mais velhos de Davi caíram por seus próprios pecados, suas ambições ou sua perversidade. Um foi manchado pela violência, outro pela rebelião, outro pela arrogância. Enquanto isso, Salomão, que parecia improvável, foi sendo preservado para um propósito maior. Quando Davi já estava velho e enfraquecido, a disputa pelo trono explodiu. Adonias, um dos filhos do rei, tentou se antecipar e tomou para si a posição de monarca, reunindo apoiadores e agindo como se a sucessão já estivesse definida. Era uma tentativa clara de golpe, um movimento político ousado que ignorava tanto a vontade de Davi quanto o plano de Deus. Mas nesse momento, Batseba e o profeta Natã agiram com rapidez. Eles lembraram Davi da promessa feita a respeito de Salomão, e o velho rei reagiu. Mandou que seu filho fosse ungido publicamente, montado na mula real e proclamado rei diante de todos. De uma hora para outra, a falsa coroação de Adonias foi desfeita, e Jerusalém ouviu o grito que selava uma nova era: Salomão era o rei legítimo de Israel. A subida ao trono, no entanto, não encerrou o conflito. O poder nunca se estabelece sem resistência, e Salomão precisou consolidar seu reino com firmeza. Adonias ainda representava perigo. Joabe, veterano de guerra e homem acostumado ao sangue, também carregava a culpa e ameaça. Simei, marcado por antigas afrontas contra Davi, permanecia como uma sombra de instabilidade. Salomão começou seu reinado mostrando que não seria um governante fraco. Houve misericórdia em certos momentos, mas também houve julgamento quando a ameaça ultrapassou o limite. Assim, o novo rei eliminou rivais e firmou sua autoridade. O trono foi garantido, não apenas por unção, mas também por decisões duras que impediriam futuras rebeliões. Mas o que tornaria Salomão inesquecível não seria a força militar nem a violência política. Seu nome atravessaria os séculos por causa de algo mais raro: sabedoria. Logo no início de seu reinado, ao oferecer sacrifícios ao Senhor em Gibeão, Salomão viveu uma experiência marcante. Deus lhe apareceu em sonho e lhe deu uma oportunidade extraordinária: pedir o que quisesse. Diante de uma chance dessas, muitos escolheriam vida longa, glória, vingança contra inimigos ou riqueza sem medida. Salomão, porém, fez um pedido diferente. Reconhecendo sua juventude e sua incapacidade diante da responsabilidade de liderar o povo de Deus, ele pediu um coração sábio e discernente para julgar com justiça. Esse pedido agradou ao Senhor. Porque Salomão não buscou primeiro o que exaltava a si mesmo, mas aquilo que o capacitava a servir melhor. Então Deus lhe deu o que ele pediu e ainda acrescentou o que ele não havia pedido: honra, riquezas e uma posição incomparável entre os reis da terra. A partir dali, a sabedoria de Salomão se tornou lendária. Ele não seria apenas um governante inteligente. Seria um homem cuja mente parecia tocar dimensões que outros não alcançavam. A prova pública dessa sabedoria veio cedo, num caso que se tornaria um dos episódios mais conhecidos de sua história.
Duas mulheres compareceram diante do rei, disputando a maternidade de uma criança viva. Não havia testemunhas, não havia provas materiais, não havia saída aparente. Mas Salomão enxergou além das palavras. Quando ordenou que trouxessem uma espada e anunciou que o bebê seria dividido ao meio, ele não estava sendo cruel, estava revelando o coração das duas. A verdadeira mãe preferiu abrir mão do filho a vê-lo morrer. A outra aceitou a proposta fria e sem compaixão. Com isso, Salomão expôs a verdade. A notícia se espalhou por Israel, e o povo entendeu que havia em seu rei algo extraordinário. Não era apenas inteligência. Era discernimento. A partir desse ponto, o reinado de Salomão floresceu de forma impressionante. Israel viveu um período de estabilidade como nunca antes. Se Davi havia sido o rei da espada, Salomão seria o rei da construção, da diplomacia e da prosperidade. Ele entendeu que a paz bem administrada pode produzir frutos tão poderosos quanto as vitórias militares. Em vez de gastar todas as forças em guerras contínuas, ele fortaleceu alianças, ampliou rotas comerciais, organizou o reino e transformou Israel em um centro de influência internacional. Sua riqueza se tornou famosa. Ouro, prata, marfim, madeira nobre, cavalos, especiarias e mercadorias vindas de terras distantes enchiam o reino. Reis e mercadores olhavam para Jerusalém como para uma capital de esplendor incomparável. Salomão também desenvolveu projetos grandiosos de construção. Fortificou cidades, organizou estruturas administrativas e levantou obras que marcariam a história do povo. O reino alcançou uma dimensão de glória que fez de Israel uma referência entre as nações. Mas entre todas as realizações de Salomão, nenhuma se comparava ao templo. Desde os dias de Davi existia o desejo de erguer uma casa permanente para o nome do Senhor. Davi quis fazê-lo, mas Deus lhe disse que essa tarefa caberia a seu filho. Salomão, então, recebeu essa missão e a executou com magnificência. Reuniu materiais preciosos, convocou trabalhadores especializados, trouxe madeira do Líbano, pedras bem lavradas e ouro em abundância. Durante anos, a construção avançou até que o templo ficasse pronto. A descrição da dedicação do templo é uma das cenas mais solenes da Bíblia. A Arca da Aliança foi levada ao lugar santíssimo, os sacerdotes ministraram, o povo se reuniu, e a glória de Deus encheu o templo de tal maneira que os sacerdotes não puderam continuar em pé. Era como se o céu tocasse a terra. Naquele momento, Salomão se colocou diante de Deus não como um homem orgulhoso de sua obra, mas como alguém consciente da grandeza divina. Em sua oração, reconheceu que nem mesmo os céus podiam conter o Senhor, quanto menos aquele edifício. Ainda assim, pediu que Deus ouvisse as orações feitas naquele lugar e demonstrasse misericórdia ao seu povo. Foi um dos pontos mais altos de toda a história de Israel. O rei estava em seu melhor momento. O povo contemplava a presença de Deus. O templo se erguia como símbolo da aliança, da adoração e da centralidade do Senhor no meio da nação. Tudo parecia indicar que a glória de Salomão seria não apenas grande, mas também duradoura. Além disso, a fama do rei ultrapassou fronteiras. Sua sabedoria se tornou um assunto internacional. Governantes de diferentes regiões vinham até Jerusalém para ouvi-lo. Entre essas visitas, uma das mais marcantes foi a da rainha de Sabá. Ela tinha ouvido relatos extraordinários sobre Salomão, mas decidiu verificar pessoalmente. Veio com uma grande caravana, carregada de presentes valiosos, perguntas difíceis e o olhar crítico de alguém acostumado ao poder. No entanto, quando viu a organização do reino, a riqueza da corte, a excelência do palácio, a beleza do templo e, acima de tudo, a sabedoria com que Salomão respondia a tudo, ficou admirada. Reconheceu que a realidade ultrapassava os rumores. Era como se a grandeza daquele rei servisse de vitrine para a grandeza do Deus que o havia levantado. Nesse ponto da história, Salomão parecia invencível. Ele tinha sabedoria, prestígio, abundância, paz, reconhecimento internacional e o privilégio de ter construído a casa do Senhor. Mas é justamente aqui que a narrativa bíblica se torna tão dolorosa. Porque a queda mais perigosa nem sempre começa com um colapso visível. Às vezes ela começa em pequenos desvios, em concessões discretas, em decisões aparentemente inteligentes que, no fundo, corroem a fidelidade.
Salomão errou justamente onde parecia estar mais seguro, em sua própria sabedoria. Em vez de guardar o coração com temor profundo diante de Deus, começou a confiar demais na lógica política, nas alianças diplomáticas e na capacidade de equilibrar interesses. Casou-se com muitas mulheres estrangeiras, não apenas por desejo, mas também por estratégia. Na mentalidade política do mundo antigo, cada casamento consolidava uma aliança, evitava conflitos e ampliava a influência do reino. Aos olhos humanos, parecia uma decisão brilhante. Mas havia um problema essencial: Deus já havia advertido seu povo contra esse tipo de união, porque sabia que o coração seria desviado. Foi exatamente isso que aconteceu. Salomão acumulou esposas e concubinas em número absurdo. E com elas vieram culturas, crenças, costumes e deuses estranhos. No começo, talvez tudo parecesse apenas tolerância política. Talvez ele tenha imaginado que poderia manter sua devoção ao Senhor e, ao mesmo tempo, permitir que suas esposas mantivessem seus cultos. Mas a infidelidade espiritual quase nunca se instala de uma só vez. Ela avança aos poucos. Um altar permitido aqui, um santuário aceito ali, uma concessão feita por afeto, outra por conveniência. E, quando se percebe, aquilo que parecia controle virou submissão. Assim, o mesmo rei que construiu o templo para o Deus de Israel passou a construir também lugares de culto para divindades pagãs. O homem que havia pedido sabedoria para discernir entre o certo e o errado agora se tornava incapaz de aplicar esse discernimento à própria vida. Seu coração, antes inclinado ao Senhor, foi sendo dividido. E um coração dividido não permanece firme por muito tempo. Esse é um dos aspectos mais trágicos da vida de Salomão. Sua queda não veio por falta de conhecimento. Ele sabia. Não veio por falta de oportunidades. Ele recebeu mais do que quase qualquer homem. Não veio por ausência da presença de Deus em sua história. Ele experimentou essa presença intensamente. Sua queda veio porque sabedoria sem obediência não sustenta ninguém. O conhecimento pode iluminar a mente, mas só a fidelidade preserva o coração. Deus, então, pronunciou juízo sobre Salomão. O reino não permaneceria intacto após sua morte. Haveria divisão. Por amor a Davi, isso não aconteceria nos dias de Salomão, mas cairia sobre a geração seguinte. Era uma sentença severa. O esplendor externo do reino ainda podia ser visto, mas internamente as rachaduras já tinham começado. Adversários se levantaram. A paz deixou de ser tão sólida. O rei continuava no trono, mas já não vivia o mesmo frescor espiritual do início. E aqui a figura de Salomão se torna ainda mais profunda. Porque sua história não termina apenas em glória perdida, mas também em reflexão amarga. A tradição bíblica associa a ele textos como Provérbios, Cântico dos Cânticos e Eclesiastes. E, especialmente neste último, ouvimos a voz de alguém que olhou para tudo o que construiu, acumulou e experimentou e percebeu o vazio de uma vida desconectada do centro verdadeiro. É como se, no fim, o rei mais rico e mais sábio do mundo confessasse que nada satisfaz o coração quando Deus deixa de ocupar o primeiro lugar. Em Eclesiastes, ecoa o cansaço de quem teve acesso a tudo e descobriu que tudo, sem temor de Deus, é insuficiente. Prazer, riqueza, obras grandiosas, conhecimento, fama, poder, nada disso conseguiu preencher o vazio final. É o testemunho de um homem que chegou ao topo da experiência humana e encontrou, no auge, a fragilidade de tudo que é terreno. Por isso, suas conclusões carregam peso. Quando ele afirma que o dever do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, não fala como alguém que leu isso apenas em teoria, mas como alguém que viveu a glória e a decadência. A Bíblia não descreve em detalhes uma cena final de arrependimento dramático da parte de Salomão. Não há um relato explícito de restauração como há em outros personagens. Mas há esse tom de sobriedade, de reconhecimento, de lucidez tardia. E isso já diz muito. O homem que se perdeu em tantas vozes, no fim, parece voltar a enxergar que tudo só encontra sentido quando Deus está no centro. Talvez esse seja um dos elementos mais comoventes de sua trajetória, mesmo tendo caído tanto, ele ainda deixou ao mundo palavras que denunciam o vazio da autossuficiência e apontam novamente para o temor do Senhor.
Contudo, as consequências de seu desvio não seriam anuladas. Depois de sua morte, o reino passaria para Roboão, seu filho. E então o que Deus havia anunciado começaria a se cumprir. O povo, cansado do peso dos impostos e das exigências do reinado anterior, pediu alívio. Mas Roboão respondeu com arrogância. Em vez de agir com sabedoria, endureceu ainda mais o jugo sobre a nação. Com isso, o reino foi dividido. As 10 tribos do norte seguiram outro caminho, e apenas Judá permaneceu ligada à casa de Davi. O império glorioso construído por Salomão começou a ruir logo na geração seguinte. É por isso que a história desse rei é tão grandiosa e tão assustadora ao mesmo tempo. Ele representa o auge de Israel em termos de riqueza, prestígio e sabedoria. Mas também representa o perigo de conquistar o mundo exterior e perder o interior. Salomão nos mostra que não basta começar bem. Não basta ter dons extraordinários. Não basta construir grandes obras. O coração precisa permanecer inteiro diante de Deus. Seu legado, portanto, é duplo. De um lado, ele é lembrado como o homem que pediu sabedoria em vez de poder egoísta, o rei que governou com discernimento, o construtor do templo, o autor de palavras profundas, o governante cuja fama alcançou a terra. De outro, é lembrado como alguém que permitiu que a prosperidade o amolecesse espiritualmente, que confundiu diplomacia com fidelidade, que tolerou o que Deus havia condenado e que abriu portas para a idolatria dentro do próprio povo. Salomão ensina que o sucesso pode ser tão perigoso quanto o fracasso. Ensina que a abundância pode se tornar armadilha quando o coração deixa de depender de Deus. Ensina que pequenas concessões podem terminar em grandes ruínas. E ensina, acima de tudo, que a sabedoria verdadeira não está apenas em saber o que é certo, mas em viver de acordo com isso até o fim. No começo, Salomão pediu um coração discernente. No fim, sua história nos faz perguntar se estamos guardando o nosso próprio coração. Porque essa não é apenas a biografia de um rei antigo. É também um espelho para qualquer pessoa que já recebeu bênçãos, oportunidades, dons e responsabilidades, mas corre o risco de se afastar lentamente daquilo que mais importa. A tragédia de Salomão não aconteceu de um dia para o outro. Ela foi sendo construída em concessões sucessivas. E é justamente por isso que ela continua tão atual. Ainda hoje, muitos começam bem e terminam vazios. Muitos constroem coisas grandiosas por fora, mas estão desabando por dentro. Muitos falam de Deus, mas já entregaram o coração a outros altares: orgulho, poder, prazer, dinheiro, aprovação, controle. Salomão é o aviso vivo de que ninguém está acima da necessidade de vigilância espiritual. Se até o mais sábio dos homens pôde cair, então nenhum de nós deve brincar com a própria alma. Ao mesmo tempo, sua história também deixa uma lembrança importante: o verdadeiro sentido da vida não está no acúmulo, nem no brilho, nem na fama, nem na multiplicação de conquistas. Tudo isso passa. O que permanece é a relação com Deus. O rei que teve ouro em abundância terminou reconhecendo que o essencial não estava no tesouro. O homem diante de quem rainhas se admiravam terminou apontando para algo maior do que sua própria grandeza. O monarca que viu seu nome ecoar entre as nações terminou como um lembrete de que o coração humano jamais encontrará descanso longe do Senhor. Por isso, Salomão é ao mesmo tempo um herói e uma advertência. Herói, porque recebeu e manifestou dons raríssimos. Advertência, porque permitiu que esses dons não fossem acompanhados de perseverança em obediência. Sua vida começou em restauração, floresceu em esplendor e terminou em sobriedade. E talvez o resumo mais profundo de sua trajetória seja este: um homem que recebeu quase tudo o que alguém poderia desejar, mas descobriu, no fim, que sem Deus tudo perde o sentido. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!